logo depois veio a pandemia. Como que isso causou esse sentimento de facção? No corpo de Cristo, de divisão. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque a cruz de Cristo é maior do que qualquer divisão, irmãos. Por mais que você pense, você está convicto que A é melhor que B, nós não falamos de palavra. Irmão, fica com isso para você aí. Entende? Tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver com instrução, correção dentro da palavra? Se tiver, vamos abrir a palavra. Agora, se for questões de preferências, de que você escuta mais o canal do YouTube A do que o B, irmão, isso não pode ser motivo de divisão, não. Nós não podemos criar facções, né? Onde um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra coisa. Não. Nós temos que ter o mesmo desejo. Tudo bem, Alandre, família? Deus abençoe, viu? Nós temos que ir para a mesma direção. Não é? Não pode ter divisão. A casa dividida não subsiste. Então, olha, falou dessa inveja amargurada, esse sentimento faccioso que fica no coração da pessoa. Aí você já vai conversar com o irmão, você sabe que o irmão pensa diferente de você em algo que não é afeta a sua salvação, e você já cria uma resistência. Isso impede a comunhão. Nós precisamos ser sábios, né? Ser amadurecidos, estar disposto a ouvir algo que você talvez pense o contrário, mas que não afeta a palavra, entendeu? Então, a gente precisa ter essa abertura, e a gente também precisa estar disposto a perdoar. E a gente precisa entender que nem sempre a gente está certo. Né? Na verdade, assim, só a gente que acha que está certo, às vezes, né? A gente acha que está certo. Mas quem que está certo? A palavra. Então, eu preciso o tempo inteiro olhar para o espelho, que é a palavra, para medir minhas ações, meus pensamentos, julgar as coisas do mundo pela palavra, não é? E não pela minha vontade, para a gente poder viver essa vida sábia. Nem vos glorieis disso, né, desse sentimento faccioso, porque quando a pessoa defende uma posição e ela é convicta daquilo ali, não, é isso que vai dar certo, é isso que vai mudar aí de algo, de assuntos sem relação com a palavra, né? A pessoa passa a se gloriar disso, né? Ela quer ser vista defendendo aquilo, né? Isso gera uma barreira grande. Então, essa não é a sabedoria lá do alto, tá? Essa aí é terrena, essa é demoníaca, né? Animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E é confusão. Então, a gente está em Tiago, capítulo 3, para quem chegou por último aí, o verso 16. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento de divisão, tá certo? Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Olha, pacífica. Onde não tem paz, irmão, já é um grande sinal. Onde não tem paz, tem confusão. Onde tem confusão, o Espírito do Senhor não habita. Né? Ela é indulgente. Indulgente é que ela é misericordiosa. Ela não paga o mal com o mal, ela paga com o bem. Né? Ela oferece a outra face. Você sabia, irmão, irmã, jovens, que para a nossa comunhão a gente tem que pagar um preço? Tem um preço a ser pago por nossa comunhão. É disso que eu estou falando. O preço que você precisa pagar, sabe? É o preço de você perdoar. É o preço de você exercer misericórdia.
É o preço de você saber usar a sua língua com doçura e não com amargura. Então, controlar essa questão da língua vai fazer toda a diferença na nossa comunhão. É por isso que o Tiago está chamando tanta atenção para ela, né? E exercer a nossa sabedoria com mansidão. Então, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Olha, imparcial. O que significa isso? Isso, sem partido, sem facção, né? Porque a facção é um partidarismo. E quando ela é imparcial, você vai fazer com todos da mesma forma, independente se você tem mais afinidade ou não. Nós somos terríveis, né? Nós tendemos a aceitar uns e rejeitar os outros. E então nós temos que pagar esse preço, porque nós temos que ser igual com todos. Amar a todos. Por quê? Porque para o Senhor não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nem preto, nem branco, nem amarelo, nem do olho puxado, nem do olho aberto, nem do cabelo liso, nem do cabelo enrolado, não é? Por quê? Porque para o Senhor quer todos como filhos. O Senhor Jesus morreu para todos, não é? E nós não podemos agir diferente. Então, ser imparcial e sem fingimento. A vida cristã tem que ser real. Tá? Então, a gente tem que viver uma vida sem fingimento, uma vida autêntica, né? Verso 18. Pronto. Deixa eu te levar o microfone aí, irmão. Obrigado. Bom dia a todos, a paz do Senhor. O livro todo de Tiago é um livro de sabedoria. Para mim está relacionado com Provérbios. E Tiago 3,17, eu chamo a sabedoria octagonal de Deus. Octagonal são 7 lados, são 7 portas. A primeira porta que você leu é que alcança todas as outras. É santidade. Sem santidade, sem paz, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, você não consegue nem sequer ter a atenção de Deus. Então, em santidade, é a primeira porta para atravessar as outras 7. Mas está difícil ter domínio próprio. Muitos ministros da palavra de Deus não têm domínio próprio. Mas tem que passar pela primeira porta. Vê se está limpo o seu coração, irmão e irmã. Vê se suas atitudes, seus comentários, a sua correção, o seu relacionamento, o que você faz com 2, com 3 e 4, para julgar se está na santidade. Qual o propósito da santidade? É ser como Deus, ser de santo como eu sou santo. E a última porta, que é a 8ª, imparcial. Significa que nós temos que olhar o todo, em vez de olhar um detalhe que um irmão traga falha, precisa ver o todo. E, sobretudo, só esticar aqui Lucas 17, 3 diz: acautelai-vos, se tem irmão pecar contra ti, vai com ele sozinho, não traga 3 nem 4, independente da acusação, do problema. Isso é motim, porque a gente tem que tratar de acordo com Jesus, vai sozinho. Se ele pecou e arrependeu, perdoa. Agora você volta ao princípio de que o seu irmão é fraco na fé. Ainda pode ser ministro da palavra 30, 40, 50 anos, mas em termos de relacionamento, ele precisa da sua paciência. Então, eu quero citar esse provérbio
desculpa, a sabedoria de Tiago, como de Estevão, que ninguém podia ir com ele. O cristão que está cheio do Espírito tem que ter paz, tem que ter sabedoria para lidar com o ser humano, com ele mesmo, com o próprio Deus. Porque falar com o Criador, ele ouve tudo, mas a gente tem que ter... me lembrei aqui agora que eu ia falar. É Provérbios 6, versículo 19. A última coisa que Deus abomina, são 7. A 7ª coisa é contenda contra os irmãos em Cristo. Cuidado com o que cito aqui 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, do Espírito Santo, de amor, que é o que Jesus fez por nós na cruz, e de moderação. Moderação, saiba com quem você está falando, o que você está falando e onde você está falando, porque Deus vai nos julgar. E se formos cheios do Espírito Santo, você salvou uma vida ou transformou, edificou a vida dela, por causa da sabedoria no Espírito Santo, que exige discernimento com o próprio próximo. Deus nos abençoe. Obrigado, meu irmão. Se você quiser participar também, pode ficar à vontade, tá? Enquanto o Eugi estava falando ali, eu lembrei que a palavra fala assim para a gente considerar o irmão superior, né? Considerar o outro superior. Geralmente o que a gente faz é o contrário, né? Considerar o outro inferior, porque eu sempre sou melhor, né? A gente acha que a gente sempre é melhor, mas nós devemos buscar o caminho da humildade, e no caminho da humildade não tem como. Você tem que se colocar na posição de inferior mesmo. Lá no meu trabalho é muito nítido isso, sabe? Então, eu tenho superior mesmo e eu tenho subordinado. E quando o superior fala, eu tenho que entender que é o superior que está falando, não é? Será que eu vou ter a mesma reação com o subordinado? Eu estou colocando isso aqui para a gente pensar. Porque é muito nítido, e eu vejo isso em várias pessoas, né, do meu convívio, do trabalho, essa questão, superior falando e o subordinado falando. E se a gente realmente considerar o nosso irmão superior, a gente vai ter um outro procedimento, sabe? Você não vai rebater com o sentido de ofender, entendeu? Você pode até dar uma sugestão, mas com moderação, com mansidão, você não vai se impor, não é? Então, quando a gente se impõe e quer de toda forma convencer, você pode até estar certo no argumento, mas é o que nós vamos ver aqui, ó, no fechamento do capítulo 3. Olha que coisa linda, olha, verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Olha que coisa de arrepiar para os que promovem a paz. Então, se não tiver paz, você não vai conseguir ser luz. Você não vai conseguir ser sal da terra. É preciso estar em paz. Até na exortação, o que é exortação? O que é exortação? Ela é uma repreensão, não é? Mas tem um ingrediente, é o amor. É uma repreensão com amor. Então, a gente precisa repensar, sabe por quê? O mundo, ele quer que a gente faça guerra. Ele quer semear contenda, confusão. Ele quer que você fala e vai falar assim, não, você está certo. Todo mundo está certo, na verdade, né? Para o mundo, o que é? Todo mundo está certo. Não tem mais errado. Mas a palavra do Senhor está falando. Cuidado com a sua língua. Controle a sua língua. Pensa antes de falar. Se tem alguma inveja no seu coração, algum sentimento de divisão, tira isso do seu coração, limpa, pede perdão ao Senhor. Primeira coisa é entender que você tem isso. Segunda coisa é se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão.
seja um promotor da paz. É melhor ficar quieto do que falar a palavra que vai atrapalhar, não é? Então, a palavra de Deus fala assim que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, não é? Então, é melhor eu deixar você achar que eu sou sábio do que com uma palavra você ter certeza que eu sou tolo. Tá certo? É melhor ficar sem falar do que falar besteira. Pois não, irmã? E Deus também nos ensina que mesmo no silêncio, com as nossas atitudes, nós agimos com sabedoria. É nas nossas atitudes. Pelo procedimento, né? E é verdade. Então, e a gente consegue glorificar o Senhor, né? Nessa postura. Agora, próximo versículo, né? Que é o versículo 1 do capítulo 4. Mas eu queria aqui, ó, já mostrar, né? Não tinha todos os irmãos aqui quando eu falei. E aqui, olha, nós encerramos o capítulo 3 de Tiago, que poderia ser um estudo bíblico diário na sua casa. Ou da segunda, ou da terça, ou da quarta, ou da quinta. Por quê? Porque o que você precisa para fazer um estudo bíblico em casa? Da Bíblia. Falei de 20 a 30 minutos. E pensar sobre isso. Como que isso é comigo? E se eu estivesse nesse lugar? Aqui não foi o caso que não tinha nenhum personagem envolvido, mas tinha um ensinamento, né? Mas como que eu posso aplicar isso na minha vida? Eu tenho aplicado isso? Irmãos, uma pergunta que você deve fazer sempre. Será que eu estou errado? Será que eu estou errado? Será que eu não estou vendo como o Senhor vê? Em toda situação. Se você fizer essa reflexão, você já vai tirar muito problema. Admitir que você pode estar errado. Será que eu estou errado? Eu posso estar errado. Então, a gente precisa ter essa humildade. Então, eu vou continuar aqui o capítulo 4. Olha. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isso tem tudo a ver com a nossa comunhão, né? Dessa sequência que o pastor José de Almeida está nos ensinando a proceder como a Igreja Santa deve proceder. A gente, infelizmente, a gente não vai conseguir 100%, né? Por que a gente não vai conseguir 100%? Porque nós somos falhos, né? Nós falhamos. E quem dera se todos estivessem fortes na fé. Mas nós passamos por altos e baixos. Agora, se você quer ser forte na fé, é possível. Como é que você vai fazer para ser forte na fé? Primeira coisa, você vai meditar na palavra. Você vai ser conhecedor da palavra. Você vai fazer estudo bíblico em casa. Igual a gente está fazendo aqui. Porque não precisa de ter um pastor, um diácono lá para poder te... Você sabe ler, não sabe? Até se você não souber ler, tem até áudio. Então, desculpa zero. Então, basta saber ler e ler, querer ler. Né? Quantas postagens as pessoas leem, né, nas redes sociais?
Poderiam ser versículos, né, de vida. Então, o que a gente está falando aqui? Guerra, confusão, contenda entre vós, entre nós, né? Como o Eugir falou, né? O que Deus abomina, né? É repulsivo, né? Semear contenda entre irmãos. E qual que é essa semente que a gente usa para semear contenda? De onde que ela sai? Ela sai do coração e vamos colocar assim, né? Espalhada pela boca. Se a gente entende que a pregação da palavra é uma obra, ela é uma obra, então eu entendo que a minha língua faz obras. E ela pode ser má ou pode ser boa. Então a pergunta é, qual que é a obra que a sua língua tem feito? Se você colocar numa balança, né? E hoje a língua também, a língua nossa, muitas vezes, ela é escrita. Já parou para pensar isso? Aquela postagem sua, de guerra, de confusão, sabe? Aquilo é a sua língua falando nas redes sociais. Eu estava até comentando esses dias com o pastor Paulo, né? Então, já pensou se a gente pegar aqui, na congregação, e abrir os perfis sociais aqui? Projetar. Vou projetar o seu perfil social aqui. Você está pronto para isso? Hã? Claudete tá vendo? Mas não é o mesmo caso para todos. Por quê? Porque a gente vive uma vida muitas vezes incoerente. Sabemos a vontade de Deus, mas lá fora nós fazemos a vontade da carne. E, irmãos, não deve ser assim. Então, às vezes lá fora a gente quer a guerra, né? Quer militar contra as coisas que nós achamos que é certo. Então, o que o Tiago vai dizer aqui, ó, que a gente cobiça e não tem nada, né? A gente mata, a gente inveja e a gente nada pode obter. A gente vive lutando e fazendo guerra. A sua vida é uma vida de guerra ou é uma vida de paz? Onde você está, você suscita a guerra ou você leva a paz? Nós devemos ser promotores da paz, não é? E aí acaba que as coisas, acaba que a gente troca a abertura do coração da pessoa por causa de coisas, de pensamentos, convicções, ideais, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Aí você fecha uma porta porque você não está promovendo a paz. Eu estou sendo confuso, irmãos e irmãs? Eu estou falando a língua que vocês entendem? Então, nós precisamos pagar esse preço. O que eu acho? Meu gosto, sabe? Isso não é o caso. Isso não vem ao caso. É preciso colocar o reino de Deus acima das minhas vontades. É preciso praticar o mandamento do Senhor Jesus de ir pregar a palavra de Deus acima das minhas vontades. É preciso eu abrir portas, construir pontes, e não levantar muro através da agressão verbal. Muitas vezes a gente está discutindo preferências, time, política, e etc. E a gente está criando barreiras, ao invés da gente semear a paz. Então, irmãos, irmãs, eu queria encerrar aqui com esse alerta, tá? Que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ou
você vai estar bem com Deus, ou você vai estar bem com o mundo. Não tem jeito de conciliar essas duas coisas. Que Deus nos dê sabedoria e vamos nos preparar para, com a nossa língua, adorar a Deus, cantar louvores àquele que é santo, em nome de Jesus. Amém.